tal modo que a sociedade, mesmo nos seus representantes mais ricos, não tenha poder de iniciativa contra o governo. Isso já está implantado no Brasil, gente. Isso aí chama-se comunismo. Agora, na cabeça do brasileiro, bom, brasileiro que é idoso, é um negócio impressionante. Na cabeça do brasileiro, o comunismo é só se estatizar tudo. Quer dizer, Lênin riria desse conceito de comunismo. Tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, que é o Alô? Felipe. Felipe, tudo bem? Tudo bom com o senhor? Tudo certinho, diga. Eu tenho uma pergunta sobre o Ortega y Gasset. Ah, tá. Eu li o Rebelião das Massas. Em determinado trecho ele diz que a decadência do Ocidente se dará tanto com a cultura quanto com a técnica. E ele refuta o Oswald Spengler dizendo que o Spengler acreditava que a técnica subsistiria à queda da alta cultura. No contexto de hoje, quem está certo? Tem razão, é? Que parece que os dois têm razão por algum lado, não tem? Bom, o Ortega y Gasset via a técnica como um elemento altamente perigoso que podia realmente se sobrepor à alta cultura. Isso aconteceu. Mas ele acreditava que a longo prazo, sem a alta cultura, a própria técnica acabaria acabaria entrando em decadência. Isso não aconteceu. Então, dos dois, eu acho que o Spengler, nesse ponto, tinha razão. O Spengler escreveu também um bocado de besteira, né? O homem é um gênio, um grande historiador, mas uma teoria geral da história sempre tem que dar errado. Quem quer que faça uma, sempre vai errar. Não existe teoria geral da história. Né? Ele erra, o Toynbee erra, o Sorokin erra, todos que tentaram isso erram. Não é possível uma teoria geral da história humana. Só é possível uma teoria formal, uma teoria metodológica. Aí sim. Uma teoria substantiva do conjunto da história é impossível por um motivo muito simples. Você só pode fazer uma teoria geral de um fenômeno que você abrange na sua totalidade. A totalidade da história nós só teremos quando acabar a história. Quando vai acabar a história? Quando vai acabar o mundo? Ninguém sabe. Então, ninguém sabe o futuro e por isso mesmo não pode haver uma teoria geral da história. Quando você pôs o ponto final na sua teoria geral da história, já aconteceu alguma coisa que não estava na teoria. Isso é uma observação do Eric Wegener que eu acho absolutamente irrefutável, tá certo? Certo. Então, os dois, de algum modo, erram, porque os dois têm uma teoria geral da história. O Ortega, mais modestamente. Sim. Mas agora, o fato do Ortega estar errado nesse ponto não invalida o livro. Esse, A Rebelião das Massas, é um dos grandes livros, tá certo, de filosofia política do século XX. Além do mais, o Ortega é o maior prosador da língua espanhola de todos os tempos. O que ele faz com a língua espanhola é um milagre. Mesmo quando ele está errado, né, aquilo é tão bonito, tão bem feito, que o erro que ele comete te ajuda a descobrir a verdade. Isso é que um grande escritor deve fazer. Mesmo quando ele erra, ele está te ajudando. Professor, mas eu tenho uma outra pergunta relacionada ao tema. A politização da ciência, como a gente vê no caso do aquecimento global e do antitabagismo histérico, não tem a ver com essa decadência da técnica por causa da política? E, portanto, o Ortega y Gasset teria acertado, de modo mais atrasado, mas teria acertado? Em alguns desses pontos, sem dúvida. Quer dizer, os caras, em nome de objetivos políticos, eles acabam destruindo a própria ciência. Mas a gente não pode dizer que isso seja a regra geral. Afinal de contas, a tecnologia continua progredindo. E veja, mesmo no campo da climatologia, nós não podemos julgar a ciência climatológica inteira pelos seus representantes aquecimentistas, Al Gore e outros. Vamos dizer, essa ciência continua fazendo progresso. Agora, o que pode acontecer é que o aparato repressivo criado por esse pessoal aquecimentista sufoque a divulgação da ciência verdadeira. Às vezes, o próprio sujeito que está metido nisso, ele descobre a verdade e a esconde, como aconteceu esse pessoal do East Anglia, o tal do Philip Jones. Ele é um excelente climatologista, ele sabe a verdade. Ele escondeu por quê? Porque é um filho da puta vigarista.
Certo. Porque ninguém vai me dizer que um diploma de climatologia, ou de biologia, ou de geologia vai tornar o sujeito mais honesto. Não vai. Né? Então, a fraude científica nem sempre reflete uma decadência da ciência, mas apenas uma ocultação dela. Por exemplo, nesse caso antitabagista, isso eu vi com os meus próprios olhos, tá? Eu via o que a Organização Mundial da Saúde publicava em revistas e jornais e o que ela publicava nos seus documentos internos. Então, quando você lê os documentos, as publicações técnicas, a verdade está toda lá. Por exemplo, quando esse estudo do fumo passivo, né, eles divulgam, o fumo passivo está matando. Tá bom, isso é o que eles dizem no jornal. Na publicação técnica, eles confessam que, primeiro, essa estatística de fumo passivo é chute. É uma estimativa feita com base em puros depoimentos subjetivos. Eles pegavam pessoas que estavam com câncer e perguntavam, você conviveu com pessoas que fumavam? Sim. Você acha que a fumar cigarro deles prejudicou você? Sim. E daí você somava e dizia, está vendo? O fumo passivo está matando. Isso, evidentemente, é uma metodologia extremamente falhada. Né? E nas publicações técnicas eles reconhecem que a metodologia é essa, só que eles não contam para ninguém. O povão pensa que o pessoal mediu o fumo na atmosfera. Medir resíduos de fumo na atmosfera é impossível. Não, isso não pode acontecer. Não dá para fazer isso. Então eles recorreram ao método dos depoimentos de doentes terminais. O senhor está lá morrendo de câncer, está morrendo de enfisema. Você acha que ele está muito satisfeito? Hã? Se ele encontrar alguém em quem ele possa lançar a culpa, é claro que vai lançar. Ah, estou assim porque aquele filho da puta fumou. Você está entendendo? Então é assim, eu já vi isso aí, pô. Uma vez estava na conferência no SES, era assim, um auditório de 2.000 pessoas. Eu puxei um cigarro e imediatamente o sujeito lá começou a tossir. E reclamou, mas eu digo, peraí, eu não acendi ainda. Espera pelo menos acender. Né? Então, essas são reações de histeria coletiva criada não por uma pseudociência. A ciência que estudou isso, ela é autêntica, ela é verdadeira. Só que só é divulgada a parte falsa que interessa ao movimento político. Então, qualquer dos caras que estudaram o negócio de fumo passivo, eles sabem que esse estudo é meramente conjetural. É uma média conjetural criada em cima de depoimentos cuja validade é, no mínimo, duvidosa. Então, você vê, o que pode haver é uma deterioração, isso sim, da imagem pública da ciência. Porque na hora que você começa, vamos dizer, a fazer fraude em cima de fraude, e eu acho que isso já está acontecendo, né? Então a população vai acabar não acreditando mais em ciência. Vai achar que ciência é uma espécie de macumba, e hoje em dia é mesmo. Né? Ok, Olavo, eu vou desligar. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa noite. Boa noite. Até 1 ano atrás, 2 anos atrás, se você falasse em governo global no Brasil, todo mundo ria da sua cara e dizia que você era um teórico da conspiração. Mas assim, quer dizer, não adiantava a massa de documentos, a massa de provas que você apresentasse, todo mundo... No Brasil é o seguinte, você diz qualquer coisa que sai um pouco do cotidiano imbecil da classe média baixa, você é louco. Quer dizer, o mundo que existe no Brasil, o mundo com as pessoas acreditam, é vamos dizer, aquele círculo, né? Aquele horizontezinho de visão de um homem de classe média. Isso em todas as classes da sociedade. Eles são intelectuais, empresários, comandantes militares, são todos assim. É todo sapo no fundo do poço. Né? O sapo no fundo do poço pergunta aqui o que é o céu, ele diz que é um buraco no teto. Esse pessoal é assim. O que quer que escape do buraco onde eles estão enterrados, eles não enxergam e negam e riem de você se você informa que existe. Agora está aí o novo presidente da União Europeia, Herman Van Rompuy, e já disse, 2009 é o primeiro ano do governo global. E marcou como data do advento do governo global a próxima conferência sobre o clima em Copenhague. Porque a maneira de você introduzir
mudanças políticas revolucionárias hoje é completamente diferente do que era umas décadas atrás, ou na primeira metade do século.